sub-20, né? Outro jogador espetacular, outra surpresa boa do São Paulo. A verdade é que nós tivemos um jogo de 3-3 entre São Paulo e Palmeiras, talvez as duas melhores bases do futebol brasileiro, se não for as melhores, né? São das melhores bases do futebol brasileiro, São Paulo e Palmeiras, e o TT fez gol. Uma verdadeira loucura o jogo, né? Um jogo de muito valor técnico, se assim pode-se dizer. TT fez gol também. Já é outro jogador pedindo passagem. Já é outro jogador que está no radar pedindo passagem. Tem o Paulinho, que tá com problema físico, né? E o Paulinho é um outro centroavante também que mostrou ter qualidades, né, espetaculares na temporada passada, né? É um jogador impressionante que pode bater ou ser do mesmo nível do Rian Francisco, mas agora quem fez gol foi o TT e está ganhando cada vez mais vitrine, visibilidade, digamos assim, com o que está fazendo na base e nessa transição próxima do profissional que nós estamos esperando. Outro que jogou é o Pedrinho Ferreira, nossa joia também. Esse é um jogador que precisa ser muito lapidado, precisa ser feito um trabalho com muito cuidado, porque esse é um dos jogadores que pode ter assim uma relevância, uma importância a nível mundial, porque esse é um cara raro, né? Nós encontramos geralmente pontas bons, né? Tem o TT, tem o Luca, a gente acaba encontrando atacantes bons assim com uma certa constância, digamos assim. Centroavantes sempre tem, seja bom, seja ruim, sempre estão aparecendo. Agora, um cara igual o Pedro Ferreira, que é um meia atacante, cadenciado, de inteligência, de passe de bola, de criação, aí não é todo dia. Estão aparecendo? Até que estão, mas não é todo dia. Você vê muito mais atacantes e centroavantes do que um jogador, um meia atacante com as características do Pedrinho Ferreira. Do Pedro Ferreira que está, né, o tempo inteiro. Profissional sub-20. E o São Paulo tá muito certo. Quando ele tem a oportunidade de jogar no sub-20, tem que pôr mesmo. Pedrinho, joga lá, vem pra cá. No dia seguinte, tem que trazer o moleque. Vem aqui, aquece aqui, fica com o profissional. Acho que está sendo muito bacana o que o São Paulo está fazendo com o Pedro Ferreira. Sempre que tem a oportunidade dele jogar no sub-20, põe ele lá. Sempre que tem a oportunidade de relacioná-lo com o profissional, tem que colocar, porque isso é para ele começar a sentir. Já está entrando com o Crespo e tem que sentir cada vez mais como é que é o futebol profissional. Para mim, talvez a transição do Pedrinho Ferreira com o que o São Paulo está fazendo, talvez seja uma das mais competentes dos últimos tempos pelo São Paulo. Está, sim, sendo tratado com cuidado. Também chega uma hora que também não tem que ter esse cuidado todo, não. Tem que simplesmente colocar o moleque pra jogar e falar, vai pra cima. Vai pra cima, faz o que você sabe. Tem jogo que tem que fazer isso. Pegar um jogo que o São Paulo esteja ganhando no Morumbi, né? Pega um joguinho de 1-2-0 no Brasileirão, o São Paulo tá ganhando, aquele joguinho que já tá meio que definido aos 20. Pedro, vai pra cima, sem medo. Começa a driblar, começa a chutar, vai pra cima, tenta dar passe, né? Isso é muito bacana, mas eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo em volta dessa situação do Pedrinho Ferreira. Galera, Matheus Ferreira também, outro meio-campista que me agrada demais. Ele não perdeu um gol, mas ele teve a chance de fazer um gol contra o Palmeiras também. E é um jogador que joga muito. Já começamos aqui, né, uma conversa, uma discussão bem saudável, principalmente aqui em relação à posição do Matheus Ferreira. Começou, né, ele é um primeiro volante, ele é um meio-campista, e agora está realmente muito estico, ele é meio atacante, ele tá caindo. Realmente, Matheus Ferreira tem momentos e tem jogos que está jogando sim como meio atacante, o que dá para perceber toda a qualidade, né, que mais um jogador que já para mim já está quase pronto já para ir pro profissional, principalmente nessa composição do Crespo, né, nesse mistério ou nesse meio de campo muito bem montado do Crespo, que nós não sabemos ao certo, mas a gente sabe, né, que o Danielzinho hoje talvez seja o mais primeiro volante, mas que chega demais, Marcos Antônio Bobadilla e toda o entrosamento impressionante desse meio de campo do São Paulo. Talvez o Matheus Ferreira seja um cara ideal também nesse time do Hernan Crespo, que joga de primeiro volante, segundo volante, meia de chegada. Isso é muito bacana. As notícias e novidades só melhoram em relação a isso, né? Nós temos realmente
boas notícias e boas novidades em relação à composição, à formatação do elenco, uma vez que o Crespo conseguiu encaixar o time e todos os jogadores que o São Paulo tem à disposição de características diferentes. Então é muito bacana, é muito bacana. E o São Paulo acabou de comprar, acabou de assinar com o Matheus Menezes, mais um centroavante que acabou de fazer um golaço contra o Palmeiras. Ele meteu uma cavadinha ali a la Romário, né? E encobriu o goleiro. Matheus Menezes, um jogador de 18 anos, que também já está basicamente pronto. São Paulo comprou o jogador, São Paulo adquiriu o jogador. É nosso e já é um outro jogador pedindo passagem. Esse Matheus Menezes também é assustador no bom sentido, o quão já parece estar pronto. Então é aquilo que eu falo. Pega um joguinho meio atravessado que ele foi relacionado pro profissional. André Silva não voltou direito, Tapia, peraí, Caleri não pôde jogar. Coloca esse Matheus Ferreira aí, Matheus Menezes. O Matheus Menezes com o Lucas, com o Luciano, pode dar bom de uma forma impressionante, uma vez que a gente tem o Marcos Antônio e o Danielzinho ali, podendo dar uma assistência, fazendo o time, a engrenagem do time funcionar, com o Lucas Ramon na ponta direita. Pode do nada, o São Paulo ter um centroavante nível Brasileirão Série A, né? Nível futebol brasileiro Série A, do nada, com as coisas sendo feitas certas da forma que estão sendo. Então, galera, são muitos jogadores, né? São muitos jogadores pedindo passagem. E aqui não é aquela loucura de aposta na base, tem que colocar a base. Não é isso. É óbvio que tem que pôr a base, é óbvio que tem que dar chance, mas não é isso. Agora o São Paulo tem muitos jogadores contratados e pode ficar mesclando com esses garotos da base, com essa base muito promissora, seja no meio campo, na meia atacante, de atacante. Agora mudou simplesmente tudo. Mas é isso aí. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O tricolor paulista, a Dragões da Real, torcida organizada no São Paulo, publicou uma nota oficial em sua rede social, dando apoio ao técnico Hernan Crespo. Fechado com o Crespo foi o título desta nota oficial, foi tudo em meio ali às, não diria conversas, às especulações sobre a possibilidade do Crespo acabar se tornando o técnico do River Plate, o que não acontece, por quê? Na live da segunda-feira, da terça-feira, eu tinha falado com vocês, estou falando com o Lúcio, ele é jornalista da Fox Sports Argentina, e a gente tinha conversado, apurado, né? Veio mais a informação dele do que minha, que ele tinha falado que acreditava que o Koundé era mais forte. Pois bem, agora a imprensa argentina está noticiando que já há um encaminhamento, já há um acerto verbal entre Eduardo Koundé e River Plate para o técnico ex-internacional, e se eu não me engano também passou pelo Atlético Mineiro, se eu não estiver enganado. Ele vai ser o novo técnico aí do River Plate, bom técnico, mas é meio tem as suas convicções, como todo técnico, na verdade. Eu já fui, por exemplo, defensor de se apostar em Eduardo Koundé, mas recentemente acho que não seria uma boa apostar no técnico, não. Teve até bons números no Internacional, mas acho que não seria um técnico que me encheria os olhos. Então essa história de Crespo no River Plate vai terminar finalmente, e aí o Eduardo Koundé vai começar a sua trajetória lá no River, tá? Para trazer mais informações, lembra do Rogério, o Neymar do Nordeste, aquele camisa 17, que fez um golaço contra o Goiás em 2015, né? Que nos levou para a Libertadores de 2016. Ele é o novo reforço do Tocantinópolis, ele está com 35 anos. O Moreira, lateral direito, ainda tem treinado nas dependências do São Paulo, tá? Ele ainda está se recuperando de contusão, então ele ainda está nas dependências do São Paulo, ainda não retornou para o Porto B. Olha, eu acredito que já estamos em fevereiro, a temporada europeia vai terminar lá em junho. Ele vai precisar voltar, se readequar fisicamente. Acho bem difícil do Porto acabar comprando um atleta e é bem factível que ele acabe voltando aí no meio do ano. Você acha que o Moreira merece mais uma chance com a camisa do São Paulo? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. E para fechar o nosso giro de notícias, o Mailton tem sido um dos grandes destaques do Fortaleza neste início de temporada. O Fortaleza está lá brigando ali pelo título cearense, o Fortaleza também tem outras competições aí durante a temporada. Mailton tem sido titular absoluto e tem sido destaque. Para vocês terem noção, no Campeonato Cearense deste ano, o Mailton ele é o líder em assistências, ele é líder em assistências esperadas, que é uma estatística de, durante o jogo ali, o atleta ele vai dar a assistência. Então,
A estatística é, dali é se esperado uma assistência. Ele é o líder em chances criadas por jogo do campeonato, tá? Ele é líder em dribles por jogo e líder também em pênaltis sofridos. Ele também é líder em perdas de posse por jogo, então ele também acaba perdendo bastante a posse de bola por conta da tentativa e erro, mas é um jogador que tem sido destaque lá do Fortaleza. O Fortaleza tem gostado bastante, os torcedores também. Quem sabe possa pintar o Pix aí, até do que eu tenho de informação, ele não tem opção de compra. Eu estou apurando mais detalhes sobre isso para entender, para ver se ele tem opção de compra. Mas do que eu tenho de apuração, ele não teria opção de compra. Mas aí, quero saber a sua opinião nos comentários sobre essa situação do Mailton. Eu falei que acho que, por mais que tenham características diferentes, para mim fazia mais sentido você se livrar do Cedric do que do Mailton. Mas talvez o Mailton também seja um jogador para brilhar em Chape, Fortaleza. Talvez ele ainda não estivesse preparado para brilhar com a camisa do São Paulo, mas pertence ao São Paulo, está emprestado, tem contrato até 2027. Luciano é ao lado de Caleri, o líder em participações em gols do São Paulo nesta temporada com 6. Nos últimos 3 jogos, o atacante do São Paulo deu 3 assistências. O Rian Francisco, ele iniciou a transição física, tá? E é uma etapa já preliminar ali, já é a última etapa antes dele treinar com o grupo. Por exemplo, o André Silva ficou uma semana ali treinando, fazendo a transição física. Até o Rian, por ser algo cirúrgico, e aí eu já tô vendo uma galera, então daqui a pouco contra a Chape talvez ele esteja. É mais complexo, porque no caso do Rian, ele foi cirúrgico, então ele precisou passar por uma intervenção cirúrgica, que é um pouquinho mais delicado do que o tratamento conservador. Mas é uma ótima notícia, ele vai ficar na transição física. Acredito eu que aquele prazo que eu tinha falado para vocês ainda deve ser mantido pelas conversas que eu tive. Acho que o Rian ficaria no finalzinho de março, na última semana de março, para a primeira semana de abril, é uma possibilidade de retorno, tá? Então ele deve ficar ali 2 semanas, mais ou menos, na transição física, e aí depois seria preparado já para treinar com o grupo, e aí ficaria ali também mais 15 dias, talvez, ali treinando com o grupo, para depois sim ele ter condições de atuar novamente com a camisa do São Paulo. Mais um reforço importante, eu estou apostando muito no Rian para essa temporada. Eu acho que ele vai ajudar demais. Esse esquema com 2 atacantes ali, tem Luciano e Caleri, ele se encaixaria perfeitamente nesse esquema. O moleque é muito bom, tá trabalhando pra caramba, e eu tenho certeza que logo logo ele vai nos dar alegria balançando as bolas na rede adversária. Meu parceiro, vamos avançando aqui que ainda tem bastante coisa pra gente comentar. E o São Paulo chegou a um acordo com o Guarani para jogar no Brinco de Ouro da Princesa, caso passe do Palmeiras. Segundo o UOL, o São Paulo entrou em um acordo com o Guarani e, caso elimine o Palmeiras, usará o Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Clube de Campinas, para a final do Paulistão. O São Paulo já tinha ali uma conversa, um contato ali com a diretoria do Guarani para poder fazer um acordo aí para jogar. Lembrando que antes das quartas, a ideia era, se o São Paulo passa do Bragantino e tiver o mando na semifinal, aí já seria no Brinco de Ouro da Princesa. Acabou que o São Paulo passou, mas a gente não tem o mando. O mando é do Palmeiras. E o São Paulo passando para a final, aí automaticamente tem que jogar um jogo, porque são 2 jogos na final, né? Seja o primeiro ou o segundo, vai ter que jogar um jogo em casa, e a nossa casa vai ser o Brinco de Ouro da Princesa, caso o São Paulo avance para a final do Paulistão, né? Então o São Paulo fez um acordo aí, mas é óbvio que isso aqui só vai valer, né, de fato, se o São Paulo eliminar o Palmeiras e for para a final do Campeonato Paulista. Tinha informação também que outro estádio o São Paulo estava de olho também era o Canidé, que é o estádio da Portuguesa, entendeu? Mas acabou fechando com um acordo aí com a diretoria do Guarani para jogar no Brinco de Ouro da Princesa. Vale lembrar que desde que começou esses últimos shows aí, né, o São Paulo começou a jogar em outro estádio. O São Paulo jogou na Vila Belmiro ano passado, jogou alguns jogos em Brasília em 2024, 2025, e no próprio Brinco de Ouro da Princesa, jogamos lá em 2024. Para quem não lembra, jogamos lá em 2024 na estreia da 3ª camisa de São Paulo. Aquela camisa vermelha com preto, que foi até polêmica, que é feia, que não sei o que. São Paulo estreou aquela camisa contra o Vasco lá no Brinco de Ouro da Princesa. Foi 3-0 para São Paulo, né? O Lucas
destruiu, meteu 2 gols, o Luciano fez outro, São Paulo atropelou o Vasco. Então, nesse momento aí de muitos shows no Morumbi, o Brinco de Ouro da Princesa já foi a casa do São Paulo por um jogo e São Paulo passando para a final vai ser aí a nossa casa. Caso São Paulo passe, é sempre bom lembrar. Beleza, meu parceiro? Vamos seguindo aí agora e vamos falar aí sobre... A gente falou sobre o Brinco de Ouro da Princesa, que vai ser a nossa nova casa. Aí, a gente espera, né? São Paulo passando. Vamos falar aí da nossa casa de fato, que é o Morumbis. Morumbis que pode ter data limite aí, né? Em relação ao Morumbis, eu tô falando sobre a questão dos name rights do estádio, que o contrato, vale lembrar, acaba nesse ano. O contrato com a Mondelez aí dos name rights do estádio. Tá aí, ó, blog do São Paulo. O São Paulo tem 10 meses para reverter um possível rombo para 2027. O São Paulo enfrenta um risco real de perder o patrocínio de name rights do Morumbi, que atualmente é Morumbis, devido à crise política e investigações policiais envolvendo a cúpula do clube. O contrato com a Mondelez, dona da marca Bis, vence no fim de 2026 e fontes indicam que a renovação é improvável sem mudanças radicais na governança. Investigações policiais, denúncias e o impeachment, seguido da renúncia do ex-presidente Júlio Casares, criaram um ambiente tóxico para parceiros comerciais. A Mondelez avalia que o risco reputacional das manchetes negativas supera os benefícios da exposição do estádio. Dirigentes tricolores minimizam, alegando que negociações já travavam antes, mas o mercado vê a instabilidade como obstáculo central. Então, para você ver como é que é as coisas, né? A pior gestão da história, você pode contar, irmão, nos dedos, quantas coisas boas a pior gestão da história fez. Uma das raríssimas foi os name rights do estádio. Foi um bom negócio. Até uma coisa boa que eles fazem, eles conseguem estragar. Porque o motivo aí da provável não renovação é todos os escândalos que vem acontecendo no São Paulo. Impeachment, denúncia, o nome do clube aparecendo mais na página policial do que na página esportiva, né? É o promotor do Ministério Público falando que o Morumbis, né, que o Morumbis é uma máquina de caçar níqueis. Qual empresa que quer colocar a sua marca junto a um clube desse? Se eu tivesse uma empresa e patrocinasse São Paulo, eu também não queria ter minha empresa vinculada a um clube desse. Eu também não queria. Você também não queria. Então, pra você ver, até uma das raríssimas coisas boas que aqueles lixos fizeram no São Paulo, uma das poucas coisas boas que consegue estragar. Porque a tendência é que não renove por tudo isso que eles estão fazendo, né? Estão fazendo. Entendeu? Então é uma pena porque era um bom contrato que o São Paulo tinha. O acordo atual rende entre 25 a 30 milhões por ano ao São Paulo. Uma receita vital em dívidas bilionárias e cortes promovidos pelo Maciz. Sem a renovação, o clube vai precisar buscar novos investidores, o que pode ser desafiador com a imagem abalada. É essa questão, cara. Tipo assim, além de você, né, se não renovar, você perder o patrocínio dos name rights, evidentemente também que fica difícil você buscar outro, não pela marca São Paulo, cara. São Paulo consegue patrocinar facilmente, mas pelo momento, né? Em vez, por exemplo, de você conseguir um acordo melhor do que esse, pô, acordo de 25 a 30, renovando deve aumentar, evidentemente. Em vez de você conseguir um aumento, né, desse valor não possível renovação, cara, é ao contrário, né? O negócio está mais em baixa do que em alta por conta de tudo que vai acontecendo no clube. Entendeu? Então, essa é a questão. O São Paulo, por exemplo, está perto de fechar o patrocínio com a Unimed Seguros, entendeu? A informação que tinha era, a conversa já tinha meses e meses e não tinha sido ali sacramentado o acordo antes por conta de tudo que vinha acontecendo com o clube. Parte policial, denúncia, investigação, isso atrapalha, entendeu? Já era para ter feito o patrocínio com a Unimed antes, né? Tem meses negociando. Aí, cara, atrapalha. E agora, né, a tendência aí é que não tem a renovação com a Mondelez. As informações que tem aqui, a única chance de ter a renovação, da Mondelez ter interesse em renovar, é acontecendo a reviravolta, né, cara? Daqui pro final do ano tem uma reviravolta muito grande na imagem do clube. Aí renova, caso contrário, não. É uma pena.
né? Porque esse aí era um bom acordo. Então, vamos ver